Parabéns pra você, data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigada! Da minha vida! Obrigada, gente! Eu posso! Vou cortar! Obrigada! Falta as duas! Essa aqui não tá! Tudo está arquivado. Lembranças de uma época registrada ainda em preto e branco. A data, 21 de abril de 1960. Surgia Brasília, realização de um sonho transmitido pela primeira emissora de TV, batizada por Assis Chateaubriand, com o mesmo nome da nova capital. Tinha rádio, jornal e televisão no dia 21 de abril em Brasília. Isso foi um feito enorme. Foi praticamente uma epopeia. O grupo resolveu linkar Belo Horizonte a Brasília. Tinha 12 elos, 12 torres com as micro-ondas. E um deles, na última hora, ele não operou. Foi locado um avião para linkar esse elo que estava interrompido, de modo a permitir a transmissão da inauguração da cidade. Ninguém acreditava que podia ver a televisão de uma solenidade de inauguração da cidade. E depois de um dia inteiro de festas, na noite do dia 21, entra no ar a primeira emissora de televisão da cidade, a TV Brasília. Brasília virou realidade e ficou marcada na história. Uma história que foi contada dia a dia pela TV Brasília durante esses 50 anos. A inauguração do Eixo Monumental, do Congresso Nacional, da Praça dos Três Poderes, do Palácio da Alvorada, da Igrejinha. A primeira missa campal e a primeira corrida automobilística no famoso Eixão também ganharam a tela no Canal 6, na época sob a responsabilidade de Jairo Valadares. O nosso primeiro transmissor era quase um caminhão. As fitas eram fitas enormes de 2 polegadas. A TV Brasília está muito ligada à memória da cidade, né? A emissora soube valorizar a produção local e logo veio o retorno. Entre 1967 e 1971, o programa infantil Carrossel foi pico de audiência. Segundo a reportagem da revista Amiga, nós tivemos 90,2 de audiência. Na realidade, essa era a média do programa, né? O programa tinha uma audiência fabulosa, né? Nos anos 70, Titio Darlan saiu da frente das câmeras para produzir a dupla Cacareco e Linguiça. Na década de 80, já reformulado, o programa era comandado pelos 2 palhaços e por mais 11 personagens da turma do Carrossel. Fãs se apaixonaram por Adriana. Olhando assim para ela, fica difícil reconhecê-la. Então vai uma dica. Quem não se lembra do sucesso de Carranquinha? A menina levada que interpretou uma linda boneca durante 8 anos. Para mim era uma brincadeira, assim, bem despretensiosa. As apresentações de Carranquinha e de toda a turma do Carrossel eram diárias. Os artistas usavam o auditório da TV, que na época ficava na W3 Sul. Aos fins de semana e em datas especiais, os shows eram ao ar livre. Foi aqui, em frente ao gramado da Torre de TV, que uma legião de fãs se espremeu para ficar bem perto dos ídolos. Jornais de circulação local registraram um mar de gente, pelo menos 50 mil pessoas. Essa foi a estimativa de público. Todo mundo ficou tremendo pra caramba, assim, porque quando a gente olhou, assim, da coxia e viu, caramba! Aquela multidão de crianças, assim, gritando o nome da Carranquinha e tal. Aí começou a cair a ficha. Eu falei, acho que o povo gosta mesmo da Carranquinha, né? A televisão ganhou cores e novos programas, que não mostravam mais só o lado bom da cidade.
Em um tom mais crítico, entrava no ar o Brasília Urgente. Foi o primeiro programa na região, na capital do país, que abriu as portas para o povo. Havia uma frase: olha, eu vou no Brasília Urgente. E que essa frase caracterizou, no meu ponto de vista e de muitos que acompanharam na época, o que o Brasília Urgente representava. As dificuldades, os problemas e os sentimentos ficaram na memória mais recente. Mas muita coisa do tempo em que a TV Brasília era afiliada da TV Tupi e da Rede Manchete se perdeu. Em 1989, um incêndio destruiu boa parte do acervo da emissora. Estava dentro do estúdio, aí eu vi quando o pessoal começaram a correr, o pessoal da limpeza, aí chegaram gritando que estava tendo um incêndio dentro de uma sala. Corre, chama o bombeiro rápido, o extintor explodiu, eu voei, caí lá do outro lado na parede. Quer dizer, é um sentimento de perda assim, muito grande, que a gente sente que está pegando fogo, uma coisa que você há muito tempo cuidava dela, quando você vê, está tudo destruído. Desde então, os telejornais foram reformulados inúmeras vezes. A repaginação nos produtos da TV veio acompanhada de inovações. A TV Brasília revelou talentos, conquistou o espaço, sem esquecer da identidade com o público. Sempre marcou a TV Brasília, e a gente está fazendo esse resgate agora, é essa vocação pela cidade. A vocação pela cidade que começou já com o fundador, que foi Assis Chateaubriand. Não tem jeito a gente separar mais a TV Brasília da cidade, né? Ela nasceu junto e ela faz parte dessa história. A gente é a única televisão genuinamente brasiliense. Ela sempre terá um lugar a nível de competência, a nível de audiência nessa cidade. A identidade de Brasília, a TV Brasília, é muito mais Brasília do que qualquer outra rede que tem aqui. Nós vimos o lago enchendo. A catedral recebeu seus primeiros vitrais. A feira da torre surgia. Vimos o pôr do sol na ermida, quadras inteiras se erguerem. O primeiro festival de cinema. As mangueiras carregadas todo fim de ano. E as crianças se divertindo no foguetinho no parque da cidade. Nos emocionamos com as diretas já. Vibramos com o título de Patrimônio da Humanidade. Aplaudimos 3 Copas do Mundo desfilando no Eixão. Nós somos a TV Brasília, a única que desde o começo registra e mostra com a intimidade de quem é daqui tudo o que tem a ver com a nossa capital. TV Brasília, 50 anos. A TV que enxerga a cidade do seu jeito.